Saudações rubro-negras, está inscrito no canal Identidade Rubro-Negra? Não? Então se inscreva no canal, deixe o like, deixe seus comentários e compartilhe os nossos conteúdos. Veja os nossos shorts aí todo dia sobre o mais querido do mundo. Fim de primeiro tempo, o Flamengo vence o time do Ceará, num jogo que a gente já esperava que fosse complicado. O Ceará, na verdade, se propõe só se defender para tentar nos contra-ataques surpreender o time do Flamengo. A maioria dos nossos adversários se comportam assim, aquela linha de 5, né? 5-4-1, e aí as coisas ficaram um pouco complicadas para o Flamengo, que até os 23 minutos teve muita dificuldade, né, de enfrentar e de transpassar, de ultrapassar a linha defensiva do Ceará. Na verdade, o primeiro tempo, que até os 23 minutos, um chute para cada lado, né, uma finalização para cada lado, sendo uma do Plata na direção do gol e uma lá numa defesa que o Rossi fez. O Ceará jogando dessa maneira dificultou, evidentemente, as ações ofensivas do Flamengo. O Flamengo que entrou em campo com o Rossi, com o Royal, que está jogando bem, está apoiando, inclusive toda hora pede bola lá, mas os caras não enxergam ele. Foi utilizado algumas vezes na primeira etapa, gerando até escanteio. É um jogador que gosta, né, da profundidade. Enfim, entrou em campo com o Rossi, entrou com o Royal, a nossa dupla de zagueiros, Léo Ortiz e Léo Pereira, e o Alexandro. Ou seja, uma defesa muito qualificada na saída de bola, que é uma característica muito importante, né, para o Flamengo nas partidas. O meio campo veio com Everton Araújo, Jorginho, Arrascaeta um pouco mais adiantado, e o trio de ataque Plata, Bruno Henrique e na esquerda o Samuel Lino. Samuel Lino não teve o mesmo espaço que teve na sua estreia contra o Atlético Mineiro, está sendo bem observado. Os laterais do Ceará marcam muito bem aqui, o Samuel Lino também marcam muito bem em Plata, mas o Flamengo mesmo assim teve maior posse de bola, quase 70% a 30% do Ceará, foi tentando, alguns passos verticais começaram a entrar e o Flamengo conseguiu aí fazer algumas tabelas, levando perigo, né, para a defesa do Ceará, mas isso só a partir dos 23 minutos do primeiro tempo, e achou seu gol, graças a Deus, né, uma jogada que começa lá na direita, um lindo lançamento do Léo Ortiz em profundidade para o Plata, atacando o espaço dentro da área. Ele joga de cabeça para o meio da área, a Arrascaeta está entrando, né, pelo meio, e toca na saída do goleiro de perna esquerda. O Flamengo fez 1-0. Depois o Flamengo aumentou um pouco mais a sua intensidade. O time estava muito cadenciado na primeira etapa e teve aí, aos 34 também, mais uma finalização do Arrascaeta. Logo em seguida, o próprio Arrascaeta aos 41. E BH agora recebendo um lançamento lindo, lindo, lindo. Chutou por cima, o lançamento do Jorginho espetacular. E ele chutou por cima, ia ser um golaço aos 43. O jogo muito difícil, a gente já esperava isso, primeira etapa complicada. Vamos ver se agora na segunda etapa o Ceará cansa, né, e dá o devido espaço, que o Flamengo é uma equipe tão técnica e que troca passes tão bem, com muita qualidade. O adversário, quando cansa na segunda etapa, facilita muito as coisas. Vamos ver, eu acredito que o Felipe Luiz volte para o segundo tempo com a mesma equipe, não deve mexer, né? Os jogadores estão jogando bem. O Flamengo, em relação ao último jogo, tecnicamente está bem, está encontrando as dificuldades normais contra uma equipe fechada. Mas não tem nada ganho, espero que no segundo tempo a gente faça logo antes dos 10 minutos do segundo gol, para dar aquela tranquilidade. Daqui a pouco a gente volta para o segundo tempo, não se esqueçam, se inscrevam no canal Identidade Rubro-Negra. Até já, valeu. Galera, o segundo tempo, infelizmente, o Flamengo conseguiu ser pior do que no primeiro tempo. Um time sem intensidade alguma, aceitou a marcação avançada do Ceará, porque não restava outra coisa, isso é muito mais do que lógico. O Ceará precisava fazer o gol do empate para tentar a virada. Ele adiantou sua marcação no campo do Flamengo e nós tivemos muitas dificuldades para fazer transições ofensivas. A atuação do Bruno Henrique, terrível no segundo tempo, nada produziu lá na frente. O Flamengo começou a perder o seu meio campo, o Jorginho cansando, e aí perde-se qualidade. Enfim, o Flamengo, 15 minutos, diminuindo muita intensidade de jogo no segundo tempo. Ceará crescendo,
indo para cima do Flamengo. Flamengo ofertando algumas possibilidades ali com o Pedro Raul, mesmo fora da área, fazendo aquele pivô. O Flávio ficou sem saída de bola, aquela marcação cerrada do Ceará, até que saiu o gol do Ceará aos 21 minutos, uma bola de escanteio batido pelo Mugni, cara. Lucas Mugni bateu, e eu acho que foi falha ali do sistema defensivo. O Rossi ficou em dúvida no meio do caminho, e o Pedro Raul fez o gol do empate do Ceará, e isso aí afetou demais o time do Ceará, do Flamengo, na minha opinião. Parecia até que estava com cansaço. O Jorginho depois foi substituído, o Felipe Luiz já tinha feito a substituição na virada do tempo. Saiu o Arrascaeta, entrou o Saul, que não jogou na mesma função na Arrascaeta, jogou muito aberto ali pela direita, e a gente não pode cobrar nada do Saul, que está chegando agora. E aos 30 minutos o Felipe Luiz tirou o Alan, botou o Alan, tirou o Jorginho, tirou o BH, que nada fez, colocou o Juninho, que pouco acrescentou, depois aos 38 tirou o Royal, botou o Varela e tirou o Plata, que também hoje não jogou rigorosamente nada, e botou o Vitor Hugo, mas isso não foi, em momento algum, né, significou uma mudança de postura do Flamengo na segunda etapa. Aceitou o jogo, a pressão do Ceará, não tinha saída, não tinha escape nos contra-ataques, o Juninho jogando mais centralizado, porque o Samuel Lino estava jogando mais aberto e já estava cansando também. Enfim, e o Juninho é um jogador que a gente sabe que ele rende mais pelos lados. E aí o Flamengo praticamente não produziu nenhum tipo de perigo, a não ser um chute do Lino aos 7 minutos, e depois um do Léo Pereira já aos 50 minutos, uma falta no final do jogo. O Flamengo foi terrível nesse segundo tempo. Não foi um bom jogo do Flamengo, o time, volto a falar, a partida inteira um time burocrático, previsível, e eu acho que o Felipe Luiz tem que pensar seriamente em mudar algumas peças ou abrir mão das suas convicções táticas e mudar o estilo do Flamengo jogar, porque senão a coisa vai ficar feia. O Flamengo tem extremas dificuldades quando enfrenta um time fechado e quando um time se impõe fisicamente. No segundo tempo, o Flamengo perdeu o meio-campo e aí só foi pressão do Ceará, que por muito pouco não virou o jogo, Esse foi o retrato, principalmente do segundo tempo, e o jogo terminou Flamengo arrancando o empate, né, com o Ceará, podendo ter fechado o caixão do Ceará na segunda etapa, quando a gente esperava mais intensidade do time para fazer o 2-0, mas longe disso. Um Flamengo irreconhecível em termos de intensidade. Eu pensei que depois dos jogos contra o Atlético Mineiro, onde a gente viu um time burocrático, a coisa fosse mudar, mas muito longe disso. O Flamengo aceitou que o Ceará viesse para cima e em momento algum ofertou algum tipo de contra-ataque que pudesse nos propiciar a vitória lá em Fortaleza. Tá? Grande abraço a todos. Infelizmente, o Flamengo está lá no topo da tabela, mas não deixa de ser um tropeço, apesar de jogar contra o Ceará, né, que ganhou do Cruzeiro, que ganhou do Fortaleza, enfim. Não é um time bobo, mas o Flamengo tem muito mais equipe. Poderia sim, hoje, ter saído com uma vitória, não digo tranquila, mas garantir os 3 pontos. Um abraço a todos. Se inscrevam no canal Identidade Rubro-Negra, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe os nossos conteúdos diários e semanais do Mais Querido. Abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu.